Pai, em nome de Jesus, fala conosco aqui nessa manhã, Deus. O Senhor é um Deus que fala com os teus filhos, o Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor falava com Adão, o Senhor falava com Abraão, o Senhor falava com Moisés, Deus. Então o Senhor pode falar com a gente. A tua palavra vai ser ministrada e ela não volta vazia, Deus. Eu te peço, eu abro o meu coração aqui nessa manhã, quebra, Pai, toda estrutura de pensamento que se levanta contrária à tua palavra, rompe os nossos limites aqui. Eu te peço, Pai, pelas tuas misericórdias, usa a minha vida. Não que eu não venha falar as minhas coisas, mas somente aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Benção. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para eu estar ministrando aqui nessa manhã é a respeito do medo. O medo é algo que todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos deparamos com ele, não é? Desde criança até a vida adulta, a gente vive lidando e administrando o medo. Há quem diga até que o medo é um mecanismo de sobrevivência do ser humano, que se nós não tivéssemos medo de nada, a gente nem estaria mais aqui, né? Você chegaria na beira de um precipício e já pularia, você não hesitaria em fazer nada que pudesse te prejudicar. Então, os psicólogos dizem que o medo é um mecanismo de defesa do ser humano. Mas eu gostaria aqui de fazer, então, uma divisão. Esse medo que nós vamos tratar aqui nessa manhã, não é esse tipo de medo que te ajuda. Esse tipo de medo que nos ajuda, a palavra chama de temor. Nós temos que temer a Deus, não é? Quando a gente teme a Deus, a gente não tem medo dele. É diferente. Consegue distinguir essa diferença do temor para o medo? O medo ao qual a gente vai estar tratando aqui nessa manhã é aquele medo que te paralisa, aquele medo que te prejudica, aquele medo que faz você retroceder. É desse medo que Deus colocou essa palavra no coração para falar com você aqui nessa manhã. Aleluia? Amém. Abre comigo em 1 João 4:18. Primeira João 4, versículo 18. Quem achou diz amém aí. Ah, vocês estão bons de Bíblia, hein? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu vejo que o inimigo tem agido no nosso meio nesses dias a qual vivemos, a ferramenta que ele tem mais usado é o medo. A gente tem visto a mídia plantando o terror, não é assim? Em todos os sentidos. E antes era com o Covid, né? Se você assistisse o jornal por 10 minutos, se você não vigiasse, você correria o risco de sair deprimido da frente da televisão. Porque medo, é isso que vende, né? É a notícia má. E aí tantos mortos, e sempre enfatizando o lado negativo, e você tem que ficar em casa, e você usa uma máscara, não, você usa 2 máscaras, e você toma uma vacina, não, agora são 2, não, agora são 3. E eu não estou criticando as estratégias do Ministério da Saúde, mas eu estou dizendo a forma como a história é contada. Causando terror, pânico. Quantas pessoas nesse período de pandemia entraram num quadro depressivo,
com medo de sair de casa, com medo de se relacionar com as pessoas, com medo de morrer. Agora mesmo nós estamos vivendo outra onda de medo, a guerra lá na Rússia, a guerra na Ucrânia lá, né? É Ucrânia mesmo, né? E aí plantando medo. Não, que esse negócio vai vir para cá, vão alistar, até brasileiro vai ter que ir para lá, né? E vai aumentar o preço disso, vai aumentar o preço daquilo, e será que vai ser uma terceira guerra mundial? E a gente vai ficando com medo. Se ele lançar um míssil de lá, chega aqui. E a gente vai ficando meio receoso, com medo. O problema é que isso vai algemando a gente vai deixando de viver a vida que Deus tem para a gente, cativo nessa cadeia de medo. Medo do presente, do que está acontecendo. Tem gente que tem medo do futuro, o que pode acontecer. E tem gente que traz até o medo do passado. Traumas, das coisas que aconteceram, infelizmente, episódios negativos que aconteceram na vida. E então, quando ele se depara para prosperar, para dar um passo, aí a pessoa hesita com medo que volte a acontecer a mesma coisa do passado. Conhece alguém assim? Pessoa cativa do medo. E eu te pergunto aqui nessa manhã, do que é que você tem medo? Pensa aí. Talvez você se ache corajoso, você não tem medo de nada, né? Não tenho medo de nada não, pastor. Será? Pensa bem. O que você tem medo que possa acontecer na sua vida? Eu quero lançar essa palavra sobre você mais uma vez. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não precisamos ser escravos do medo. Lembra? Aquele medo negativo. Aquele medo prejudicial. O diabo sabe que Deus tem planos de vitória para a sua vida. O diabo sabe que você, na mão de Deus, é uma arma poderosa. Então ele começa a minar a gente, começa a colocar barreiras, medo aqui, medo ali, inseguranças, dúvidas, e ele vai tentando deixar com que a gente não entre no caminho que Deus tem para nós. Porque se a gente entrar, ele que vai ter que ter medo. Quando uma pessoa entende quem ela é em Cristo, quando uma pessoa reconhece que ela serve a um Deus todo-poderoso, então ela rompe a barreira do medo, quem passa a ter medo é o inimigo. Você se lembra quando Jesus chegava em um lugar, os demônios tremiam de medo. Que temos nós contigo, ó filho de Davi, porque você veio nos perturbar. E essa mesma unção está sobre você. Quem tem que ter medo é o diabo, meu irmão, quando você chega. Quem tem que correr é o inimigo. E às vezes ele vai, como ele sabe disso, como ele sabe que um dia aquela pessoa pode se levantar como um grande general de Deus, ele vai tentando minar a gente para que a gente não cresça. Isso vai cair por terra aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós vamos estar num texto que está em Deuteronômio 7. Abre, a gente vai ficar aí, tá bom? Deuteronômio 7. Aqui é o momento, é o dia D, né? É a hora H, onde o povo iria novamente ter a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Da primeira vez que eles iam entrar, falharam. Falharam por quê que falharam? Por que o povo não entrou na Terra Prometida? Por causa do medo. Mandaram 12 espias, 10 voltaram com medo. Tem gigante, o povo lá é poderoso, o inimigo é muito forte. E perderam a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Quantas oportunidades o povo de Deus perde
Por causa do medo. Então agora eles estão na segunda geração, aquela geração, aqueles meninos que cresceram, vão entrar na terra prometida. Então Deus reúne eles e já passa logo um sermão para eles. Deuteronômio 7. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações maiores e mais fortes que vocês. E Deus está falando para aquele povo, olha, eu estou levando para vocês para uma terra que emana leite e mel, mas não é uma terra encantada, não é o fantástico mundo do povo de Israel. Lá existem nações que já estão estabelecidas ali, e essas nações são maiores e mais fortes que vocês. Que propaganda, né? De Deus. O negócio é o seguinte, estou levando vocês para um lugar, é uma terra que emana leite e mel. Aí o povo foi gostando. A terra é boa, o povo foi gostando, mas existe um povo lá que é casca grossa. O inimigo já está lá estabelecido, mas Deus fala nesse versículo aqui algo tremendo. Quando vocês entrarem na terra para a qual vocês estão indo, eu expulsarei de diante de vocês muitas nações. E é aqui que a gente tem que começar a entender, é daí que a gente parte para a gente vencer o medo. A batalha, quem luta é o Senhor, não é você. Entenda isso. As batalhas que você trava, na verdade não é você que trava. Os problemas que eu vivo não são resolvidos por mim, são resolvidos pelo meu Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E é uma batalha, antes de tudo, é espiritual. Todo problema que você vive, meu irmão, antes existe uma batalha espiritual. E sabe quem vence essa batalha espiritual? O seu Deus que não dorme, o seu Deus que te ama. E Ele fala para você nessa manhã, eu expulsarei os inimigos que se levantam contra você. Deus está matando no peito falando, relaxa aqui, eu estou no comando. Eu já estou indo à frente resolvendo esses problemas. Às vezes os problemas parecem grandes demais se comparados a nós. Mas se comparados ao nosso Deus, que tamanho que esses problemas ficam? Pequenininhos. E é interessante, meu irmão, porque aquele povo de Israel não tinha uma cultura de guerra. Eles sabiam fazer tijolo. Lembra? Eles eram cativos no Egito, 400 anos cativos, e historiadores, teólogos, dizem que o povo judeu minava as atitudes, as ações do povo de Israel. Imagina que o povo do Egito minava o povo de Israel. Imagina que o povo do Egito ia deixar Israel ter arma, fazer treinamento de guerra? Claro que não. Da mesma forma como os escravos no Brasil eram minados, não podiam, né? Até inventaram a capoeira lá, que era uma dança, era meio luta para ver se conseguiam desenvolver essa arte escondida. O povo de Israel dentro do Egito era a mesma coisa, eles não tinham uma cultura de guerra. Eles não sabiam brigar, eles não sabiam lutar. E aí eles saem do Egito e vão viver vida de deserto, não dava tempo para ficar treinando batalha. Eles tinham que viver uma vida de deserto. E eles chegam diante da promessa de Deus, assim como você tem promessa de Deus na sua vida, eles chegam diante da promessa de Deus, mas existe uma batalha que precisa ser travada. Mas ele não sabia lutar. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Às vezes a gente olha para problemas e a gente fala, esse daí eu não sei resolver não. Esse problema aí não é da minha área de especialidade, né? E a gente vê isso
no dia a dia, por exemplo, quando seu filho está doente, mas eu não sou médico, Deus. Às vezes é um problema financeiro, mas eu não sou economista, Deus. Às vezes é um problema com um familiar, mas eu não sou psicólogo, Deus. Você tem um Deus que é bom em todas as áreas de atuação. Ele está assumindo a responsabilidade de resolver os seus problemas. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem vivido problemas, você tem vivido lutas, meu irmão, coloca Deus à frente dos seus problemas. Nessa manhã Ele te diz, eu irei à frente para resolver os seus problemas. Toma posse dessa palavra. E a palavra de Deus continua. Agora a gente vai lá para o versículo 18. Se você depois quiser ler esse capítulo inteiro, é tremendo, meu irmão. Mas para a gente sintetizar, lá para o versículo 18. Deuteronômio 7, amém? 18. Não tenham medo delas. Delas quem? As 7 nações, né? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais maravilhosos, a mão poderosa, o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará a mesma coisa com todos esses povos que agora vocês estão com medo. Vai tomando posse disso, meu irmão. Deus está falando com você. Essa palavra já foi para o povo de Israel, agora é para você. Deus está falando, começa assim, ó, não tenham medo. Não quero ninguém, não ver ninguém com cara de choro aqui. Engole o choro. Não é para ter medo. E aí Deus começa a passar um filme na cabeça do povo de Israel. Se lembre de onde Deus tirou você. Olha para trás um pouquinho as maravilhas que Deus já fez na sua vida. Como Deus se mostrou forte. E esse é mais um passo para a gente vencer o medo, meu irmão. Olha para trás da sua jornada e reconhece o Senhor nos seus caminhos. Os livramentos que Deus já te deu. Você consegue ver esse filme? Tem alguns aqui que a gente fala que tem um testemunho mais forte, né? Talvez aqui daria um filme mesmo a sua vida, né? As maravilhas da forma como Deus agiu, a forma como Deus livrou. Quem pode dar um glória a Deus aí que já foi socorrido pelo Senhor? Glória a Deus! Quem já foi livre aí de luta financeira? Levanta a mão. Glória a Deus! Quem já foi livre de luta na área da saúde? Glória a Deus! Área familiar? Glória a Deus! Meu irmão, quando a gente começa a se lembrar das coisas que Deus já fez na nossa vida, o medo vai ficando cada vez menor. Não é assim? Espera aí. Por que eu estou com medo disso aí? Deus nunca me desamparou até hoje. Não é a partir de hoje que Ele vai falhar. Deus sempre esteve comigo, já venci batalhas muito maiores do que essas aí. Não. Eu vou levantar a cabeça. Meu Deus já está aí na frente. Quer um exemplo disso na palavra? Elias. Elias foi um homem de Deus. Elias tacou fogo em 150 soldados. Elias foi sustentado por Deus com corvo. Imagina, corvo ia todo dia e levava para ele comida na caverna a qual Deus mandou ele se esconder. Elias batalhou contra os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, e ele sozinho, meu irmão, ele foi para cima dos caras em nome de Jesus. E aí Jezabel se levanta, fala que vai matar ele, ele fica com medo e se esconde. Deus chega para ele e fala, ô Elias, você está maluco? O que você está fazendo nessa caverna aí, rapaz? E Deus fala para nós nessa manhã, por que você está com medo? Alguma vez eu te deixei sozinho? Por que você está temendo? Será que eu mudei? Será que eu ainda não sou Deus, não, para te ajudar? E Deus estava falando isso para o povo de Israel. Olhem para trás. Se lembrem lá daquela época do Egito lá. O jeito que eu fiz. Eu vou fazer a mesma coisa com esses novos inimigos. Meu irmão,
Novos problemas podem aparecer, mas o meu Deus continua o mesmo. Novas lutas podem surgir, mas Deus continua sendo Deus. Ainda que a oliveira minta, ainda que a figueira não floresça, eu esperarei no meu Deus, porque Ele continua igual, Ele continua poderoso. E o versículo 20 agora. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre estas nações, até destruir o restante delas. Eles se esconderão de vós. Gente, isso é tremendo. Deus está falando para o povo de Israel assim, sabe quem é que vai ter medo? São essas nações, porque eu vou plantar pânico no meio delas. E foi exatamente isso que aconteceu. A primeira cidade que essa geração conquista é Jericó, você se lembra? Gente, saiu um boato dentro da cidade que aquele povo ao qual Deus havia tirado do Egito, com mão forte, tinha chegado e ia tomar conta daquela cidade. E o povo dentro da cidade já estava tudo com medo. Aquelas nações que eram grandes, que eram mais fortes, estava tudo apavorado com medo do povo de Israel. Deus, quando levanta Gideão, ele tem que fazer uma escola, né? Ele dá um mini curso de coragem para Gideão, porque Gideão era um homem covarde, né? Ele estava batendo trigo dentro de um lagar escondidinho, porque o inimigo não roubasse a comida dele. Deus se apresenta, varão valoroso, ele olha para os dois lados e fala, está falando comigo? Não, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor, lembra disso? E daí Deus, não, é você mesmo, eu sou contigo, varão valoroso. E aí levanta um exército, e daí vai lá, ele ainda estava com medo. Então Deus dá uma estratégia para ele, levanta de madrugada, vai até o acampamento do inimigo escondido. Ele vai lá, quando ele chega, um soldado está contando sonho para o outro soldado. Rapaz, essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha um pão gigantesco, o pão vinha rolando, batia numa tenda da gente, a tenda caía, destruía tudo. Aí o outro, isso daí é a mão de Gideão contra a gente. E começaram a ficar com medo. Aí Gideão se encheu de coragem, agora eu vou. Agora eu vou. Deus plantou pânico no coração dos inimigos. E eu profetizo na sua vida, meu irmão, quando você chegar diante do problema, o inimigo que vai correr de você. Não precisa ter medo. O inimigo já vai estar tremendo as pernas, já vai estar cambaleando. O inimigo vai bater em retirada em nome de Jesus. Os demônios tinham medo de Jesus e ainda têm. E nós não somos chamados pelo nosso nome, nós somos chamados pelo nome de Cristo. Quando você chega num lugar, no mundo espiritual, tem um placar, assim, um letreiro dizendo Jesus Cristo está sobre a vida dessa pessoa. Chegou um servo de Deus aqui, chegou um cristão, chegou aqui. E quando a gente chega naquele lugar, as trevas batem em retirada. Não precisa ter medo, o inimigo que fica com medo. Você lembra quando Paulo expulsava demônios, fazia a obra de Deus, e aí os filhos, eu acho que é Cefas, né? Querem expulsar demônios em nome do Jesus que Paulo prega, saiam demônios, mas não eram servos de Jesus. Os demônios dão uma costa naqueles homens e falam, Jesus nós conhecemos muito bem. Paulo nós também conhecemos. Os demônios conheciam Paulo. O nome de Paulo corria lá naqueles corredores escuros do inferno. Cuidado, hein? Cuidado, não se encontra com ele não, porque ele é cheio do poder da glória de Deus. Se você estiver cheio do poder e da glória de Deus, os demônios vão te conhecer e vão ter medo de você. Que o seu nome seja conhecido nas regiões celestiais.
Atos 17, não precisa abrir para você não sair do texto base, mas eu vou ler. Atos 17 fala assim: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado um alvoroço por todo mundo, chegaram aqui. Esse episódio é muito interessante, porque os discípulos vão pregar numa cidade, alguns se convertem, inclusive esse homem aqui, Jason, e ele então leva os irmãos para ficar na casa dele. E aí o inimigo começa a instigar os servos de Satanás para se levantar contra a igreja, e aí os religiosos lá que se levantavam contra Jesus vão lá, capturam Jason e falam: ó, esse homem aqui está escondendo um povo na casa dele. Mas que povo que é? Esse povo aí que tem causado um alvoroço no mundo. Que você seja esse tipo de pessoa no mundo espiritual, que você causa um rebuliço. Eles eram muito bem conhecidos, esse povo que tem causado um alvoroço por todo mundo. Agora chegaram aqui, o que a gente vai fazer? Vamos embora. Vamos embora, é causa perdida, é território perdido. Por quê? Porque onde a gente pisa a planta dos nossos pés, Deus nos dá por herança. Aleluia! O medo está indo embora? Vai apontando essa palavra para cima do que você tem medo, meu irmão. Mira certeira aqui nessa manhã. Amém? E o versículo 21 de Deuteronômio 7. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus o quê? Grande e temível. A gente está acostumado a olhar para o nosso Deus como um Deus bom, e Ele é mesmo. Se tem uma coisa que Deus é bom. Deus é muito bom. Mas até a palavra fala que Ele é um Deus tão bom que as misericórdias dele são a causa da gente não ser consumido, não é isso? Mas além de bom, Deus é algumas outras coisas também. Deus é grande e temível. Até Deus se apresenta com alguns nomes, né? Você já ouviu falar que Deus é El Shaddai? Já ouviu esse termo? El Shaddai na Bíblia? Sabe o que significa El Shaddai? Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Imagina você chegando num lugar e esse Deus que pode todas as coisas ao seu lado. E mais do que isso, tem um outro nome de Deus que é Tsevaô, que é o Deus dos exércitos. Deus bom de briga. E esse foi o grande trunfo do povo de Israel, que apesar deles não terem uma cultura de guerra, eles tinham um Deus que era um Senhor dos exércitos, que estava acostumado a brigar, que sabia de batalha, que entendia do negócio, que batalhava, que brigava pelo seu povo. Você tem um Deus que é bom de briga, meu irmão, trazendo para os nossos dias. O Senhor dos exércitos está do seu lado, do meu lado. O Senhor Todo-Poderoso está do meu lado. Não é um Deus fraquinho, não é um Deus mediano, não é um Deus que com muito esforço consegue alguma coisa, não. É o Deus Todo-Poderoso. Um Deus de batalha, um Deus que vai para a briga por você. Um Deus que luta pelo seu povo. E veja assim, quando Deus quer livrar o povo dele, ele não é sutil. Deus, por exemplo, no Egito, meu irmão, se tem uma coisa que Deus não foi sutil, né? Ele foi para cima daquele povo e é praga em cima de praga. Enquanto o faraó não liberou, Deus não tirou a mão. Ele foi cajadada em cima de cajadada, é pancada em cima de... Deus queria derrubar no primeiro round. Foi com um brilho no olho para cima da luta. E Deus faz isso por você, meu irmão. Ele não alivia o pé contra o inimigo quando é para te defender. Porque Ele é todo poderoso. Ele é um Deus dos exércitos.
Ele não mede forças para te abençoar. Até o filho dele ele deu por mim, por você. Como não nos dará com isso todas as coisas? Ele pegou até o mais precioso que ele tinha e deu por mim e por você. Como é que ele não vai agir? Como é que ele não vai fazer? Como é que ele não vai te curar? Como é que ele não vai te ajudar na área financeira? Como é que ele não vai converter o seu familiar que está longe dos caminhos do Senhor? Se ele pode todas as coisas, ele pode na minha vida. Entenda isso. Porque às vezes a gente imagina um Deus que pode tudo, a gente crê no Deus que pode tudo, mas na vida do irmão, lá na China, e a gente ora com fé. Ah, Deus, abençoa essa guerra lá na Rússia, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Mas quando chega nas nossas lutas, a gente hesita. Espera aí, não, o Deus que pode todas as coisas está comigo também, agindo na minha vida. Nesse momento, esse Deus Todo-Poderoso já está agindo na sua vida, na minha vida. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? E o versículo 22, nós já estamos quase terminando, fica comigo. Amém? Versículo 22. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vós. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez. Senão, os animais selvagens se multiplicariam na terra e acabariam ameaçando-os. E aqui é tremendo, meu irmão, porque nessa história de medo, e essa é uma grande lição para que a gente mande o medo embora. Nesse quesito medo, a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó, no estalar de dedos, não é? A gente quer que seja rápido, mas Deus tem um trabalhar, Deus tem um relógio diferente do nosso relógio. Deus caminha num ritmo certo. Às vezes a gente é afobado demais e quer passar o carro na frente dos bois. E Deus está falando para o povo de Israel: eu vou tirar essas nações, mas eu tenho um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se eu tirar essas nações diante de vocês de uma vez, a terra vai acabar ficando sem ninguém, porque não vai dar tempo de vocês ocupá-la, e vai causar problema. Daqui a pouco vem animais selvagens, vão dominar tudo isso daí, o mato vai crescer, né? Então, aos poucos, eu vou conquistando as batalhas para vocês. E essa palavra é para nós aqui também. Aos poucos, Deus vai conquistando as batalhas. Você imagina se Deus apresentasse para você, hoje, tudo o que Ele tem sonhado para você? Tudo o que tem sonhado. Meu irmão, a gente ia enfiar os pés pelas mãos. Não é? Então, aos poucos, Deus vai agindo na nossa vida. Aos poucos Ele vai abrindo uma porta aqui, outra porta ali, aí você domina, e aí você vai e avança, e Deus te ajuda, e passo a passo, degrau por degrau, caminhando de glória em glória. E a gente, às vezes, na nossa ansiedade do coração, quer que Deus já resolva todas as coisas que a gente acha que tem que ser daquele jeito, e Deus está esperando o momento certo de agir. Quando a gente entende isso, a gente também se liberta do medo, porque a gente descansa. A gente entrega na mão de Deus. Espera aí, não é porque não está, aparentemente, com os olhos naturais não esteja acontecendo nada, não é por isso que Deus não esteja agindo. Não é só porque eu não vejo com os olhos naturais que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que a gente se espera, a convicção de fatos que não se veem. Não é isso? Deus já está agindo na sua vida, creia nisso. Talvez você não esteja vendo, mas Ele age assim, ó. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus é um Deus de estratégias. Deus dá umas voltas que a gente não entende, meu irmão.
Deus faz uns caminhos que a gente acha que não vai dar em nada. E Ele vai lá e faz que surja um rio no deserto. O seu Deus é um Deus que abre portas para você. Mas às vezes a porta ainda nem existe, Ele está construindo a parede, vai instalar a porta e depois que Ele vai abrir a porta. E às vezes Deus também vai fechando portas no nosso caminho, para a gente não entrar em enrascada. Ele está agindo. Ele está agindo, no silêncio Deus também age. Mesmo que você não esteja enxergando, creia no Deus Todo-Poderoso. Mesmo que você pareça que Deus não está fazendo, meu irmão, descansa no Senhor, joga esse medo fora e fala, relaxa, Deus está no controle. Davi falava isso, por que você está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, descansa. Nessa manhã Deus te fala, descansa que eu estou agindo. Descansa um pouco, relaxa. Está ansioso? Ô Marta, por que você está ansiosa? De lá para cá, se atarefando com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada. Maria estava lá o quê? Aos pés de Jesus, aprendendo. A ansiedade e medo andam muito juntos. E Deus fala para a gente nessa manhã, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele vai expulsar aos poucos os problemas diante de você. E o versículo 23. Mas o Senhor, o seu Deus, entregará essas nações a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam totalmente destruídas. E aqui, Deus põe o ponto final nessa história para eles. Aos poucos eu vou fazendo, mas essas nações serão totalmente destruídas diante de vós. E Deus está falando, relaxa que eu vou fazer o serviço completo. Deus não falou assim, mas o Senhor, seu Deus, vai entregar essas nações a vocês, lançando em grande confusão, até que elas sejam destruídas 90%. Não. Até que elas sejam destruídas 99%. Não. Totalmente destruídas. Meu irmão, essas nações foram apagadas do mapa diante do povo de Israel. Aos poucos, no tempo de Deus. Mas isso aconteceu. E os seus problemas, Deus vai resolver todos eles. Mas no tempo dele. Da maneira dele. No agir dele. E Deus lança essa palavra sobre nós e diz assim, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Meu irmão, você decidiu entregar a sua vida para Jesus? Sim? Quem não decidiu ainda pode fazer isso nessa manhã. Se eu entreguei minha vida para Jesus, então eu passo a viver uma vida com Cristo, eu passo a basear minha vida na palavra de Deus e não nos meus preceitos, nos meus conceitos, no que eu acho que é certo. Então, eu fiz uma aliança com Ele, não é isso que a gente fala? Eu fiz uma aliança com Ele. E por que às vezes a gente quer voltar atrás? A gente quer agir como aqueles covardes de Gideão, lembra? Tem os valentes de Davi, mas a Bíblia também não chama eles desse título, mas eu que estou colocando esse título. São os covardes de Gideão. Deus falou, ó, o negócio é o seguinte, reúne o exército e quem tiver aí com medo, quem for meio covarde, manda tudo para casa. Manda tudo para casa que esse povo só vai atrapalhar. E só sobraram 300. Gente, de 22 mil, só sobraram 300. No fim, né? Porque Deus passa uma peneira primeiramente, depois leva lá para o rio, quem bebe água de um jeito, quem bebe água do outro. Só 300 corajosos. Foi com aqueles 300 que Deus emplacou a maior
vitória do povo de Israel em relação a números desproporcionais. 300 contra milhares de amalequitas, meu irmão. Eu quero estar entre esses 300 aí, que não é covarde, que não tem medo. Deuteronômio, para a gente concluir, Deuteronômio 20, vamos mudar agora, pode mudar? Lá no 20, capítulo 20, versículo 8. E Deus quer falar sério, se ajusta o capacete aí, meu irmão. Tá bom? Porque até agora está sendo bênção, né? Segura agora, quero ver se é crente mesmo. 28. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte para casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Meu irmão, Deus está falando para a gente aqui nessa manhã: quem tem medo? Então pede para sair. Não desce para o play, né? Quem não sabe brincar, não desce para o play. Quem anda com Deus é homem e mulher de coragem, meu irmão. Por quê? Porque você entende que Ele vai fazer tudo isso daqui, essa palavra toda aqui, o Espírito Santo trabalhando no seu coração, me usando, falando com você, falando comigo ao mesmo tempo. E aí Deus fala assim, agora fala, e aí, você ainda vai ser medroso? Não. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente vai lançar o nosso medo agora diante do Senhor e vai receber o verdadeiro amor sobre a nossa vida. Se você ainda tem medo de alguma coisa, você vai colocar ele diante do Senhor agora e esse medo vai ser quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê nisso? Em nome de Jesus, nessa igreja aqui, nessa manhã, se levantarão homens e mulheres corajosos.